Qual é o esclarecimento que podemos dizer, aqui trazer em relação a este papel que é desempenhado neste todo o sistema pela AIMIS, Eduardo Bettencourt? Muito bem, obrigado. Em complemento àquilo que a subdiretora Iola estava a dizer, o BNA, na materialização desse sistema de pagamentos em Angola, definiu quem é que operava a infraestrutura de mercado destes vários sistemas. O SPTR é gerido diretamente pelo BNA. Quando fala em SPT? SPTR é o Sistema de Pagamentos de Transferências em Tempo Real. Ótimo. Que é o sistema, a grosso, o sistema que faz as grandes movimentações do sistema interbancário, portanto, entre as grandes entidades. Mas depois temos aqueles instrumentos que são materializados em sistemas, que são 5 neste momento, como a Iola estava a dizer, e que são operados pela IMIS. Estes sistemas, um deles demonstra de facto que nós estamos numa fase de grande maturidade, que é a descontinuação do sistema de cheques. Nós, o ano passado, a 31 de dezembro de 2025, descontinuamos totalmente o sistema de cheques. Quero com isto dizer que, desde 31 de dezembro de 2025, há cerca de 2-3 semanas, deixamos de emitir e de processar cheques em Angola. Obviamente que há ainda um trabalho administrativo, porque nós temos legalmente que guardar os cheques por 10 anos, e isso vai se manter, obviamente, mas demonstra aquilo que a Iola estava a dizer, as várias fases do nosso sistema de pagamentos em Angola. E nós chegamos ao ponto em que, tendo em conta os outros instrumentos que nós temos, os instrumentos de transferências instantâneas, o instrumento de transferências a crédito e débitos diretos, chegou à altura de descontinuar este serviço, que muito trouxe benefícios aos angolanos, mas vimos que de facto perdeu o seu valor. E isso também demonstra a maturidade que a Iola estava aqui a descrever. Mas entre estes serviços, qual é o que desperta com maior interesse em termos de crescimento? Em termos de crescimento, não há dúvida nenhuma que nós temos que olhar para o multicaixa, que é o sistema de cartões multicaixa. Desde o seu lançamento, é aquilo que nós até definimos como uma love brand. Ou seja, o multicaixa passou a estar no dia-a-dia das pessoas. Os outros sistemas, porquê é que não passam ou as pessoas não sentem como seus, chamemos assim? Porque, por exemplo, o sistema de transferências a crédito, que movimenta e movimentou o ano passado 22 bilhões de kwanzas, as pessoas não têm noção porque não têm uma marca associada. É algo que está escondido, é algo que é utilizado entre bancos, entre grandes instituições. E por isso é que também o multicaixa é o sistema que desperta maior interesse e também tem sido aquele que tem crescido. O ano passado, 2025, o sistema multicaixa transacionou 46 bilhões de kwanzas. Só para termos a noção, isto é um crescimento muito interessante em relação ao ano anterior, cerca de 47%, e representa 1,3 vezes o orçamento de Estado do ano passado. Só a título de exemplo, para vermos a magnitude do que processamos. E, portanto, não há dúvida que o multicaixa é aquele que desperta maior interesse. É possível caracterizar, especificar em termos de movimentações e muito mais, quando traz esses números, em relação a este serviço? Olhar para o utilizador, a população consumidora, há aqui uma especificidade em termos de uso do serviço, com este crescimento, sim. Sim, não nos podemos esquecer que o sistema multicaixa é utilizado essencialmente pela população bancarizada. Ou seja, é uma população que para ter um cartão multicaixa tem que ter uma conta bancária. E, portanto, é definido como bancarizado. E nós só temos cerca de 30%, 33%, os valores vão entre 30% a 35%, de bancarização em Angola, e esta bancarização diz-nos várias coisas. O INE tem feito, juntamente com o Banco Nacional de Angola, vários estudos, e para caracterizando as pessoas, portanto, são principalmente homens, grande percentagem em relação às mulheres, são adultos entre os 25 e os 45 anos, é onde está a grande faixa etária dos bancarizados, mas também o BNA tem feito muitas medidas interessantes. Por exemplo, a mais recente, há cerca de 2 anos, penso eu, disponibilizou e capacitou que os jovens adultos de 15 anos também pudessem ter uma conta bancária. Mas é muito disperso do ponto de vista demográfico.
mas também está muito concentrado em Luanda, sem dúvida alguma. Sr. Eduardo, a olhar para o futuro e para esses grandes desafios do BNA e muito mais da sociedade em si, olhar para a EMIS, novo ano, quais são os grandes desafios do nosso mercado, olhar para os serviços prestados Sim, ao consumidor? Se me permite recuar, há um indicador que acho que é muito interessante, porque falamos aqui no tema da informalidade e também no nosso desígnio, neste caso da EMIS, que é a massificação de pagamento eletrónico, e nós temos um indicador que para nós é muito relevante, que nos diz o seguinte, diz-nos qual é o valor levantado nos caixas automáticos, em ATM, versus o valor transacionado eletronicamente. E o que nós vemos, de uma forma muito direta e muito clara, é que esse valor, ano após ano, tem diminuído bastante. Nós, neste momento, temos cerca de 12% do valor que é movimentado em todo o sistema. Desses valores, 12% são levantamentos em ATM. Comparativamente, dizer-vos que este valor, há 5 anos atrás, era superior a 15%. E acredito que, em breve, estaremos abaixo dos 10%. Isso demonstra várias coisas. Demonstra que quem utiliza o sistema cada vez o utiliza de forma mais eletrónica. E também há aqui outros indicadores que eu queria apresentar relativamente ao digital versus físico, mas utiliza de forma eletrónica. E também vemos que o valor de levantamento médio, e há bocado falamos, apesar do valor máximo ser 120 mil kwanzas, e que na verdade se for complementado com o levantamento em TPA pode chegar a 150 mil kwanzas, nós vemos que o valor médio é apenas de 20 mil kwanzas. E estes valores não têm mudado muito, a média destes levantamentos tem estado à volta de 19 mil, 20 mil. Portanto, são indicadores que eu acho que são muito relevantes. Há outro indicador que não podemos deixar de dizer, que tem a ver com a digitalização do próprio sistema de pagamentos eletrónicos. Nós, em 2019, lançamos o Multicaixa Express, que foi o primeiro canal digital integrador, interoperável, ou seja, em que era possível ter todos os cartões da banca comercial num único aplicativo. E, desde então, só para nós termos uma noção dos números, nós em 2023 este canal tinha movimentado 500 milhões de kwanzas. Tinha efetuado, 500 milhões de transações e tinha movimentado menos de 1.000 milhões de kwanzas. Em 2025, o Multicaixa Express representa 62% de todas as transações da rede Multicaixa. 62%. O ano passado era 50%. No ano anterior, em 2023, era menos de 20%. E isto quer dizer-nos também que nesta massificação dos pagamentos eletrónicos nós estamos ao mesmo tempo a digitalizar os pagamentos eletrónicos. Ou seja, as pessoas estão a usar meios e canais mais digitais. E estão, inclusivamente, e é um dos nossos objetivos, que, com o surgimento do Multicaixa Express, que é a desmaterialização do cartão físico. Ou seja, fazem as mesmas operações, mas sem necessitar do cartão físico. E nós conseguimos, em 2025, com o lançamento da compra com código QR, que já foi aqui mencionado, conseguimos fechar o ciclo em que é possível fazer todas as operações da rede Multicaixa sem usar um cartão físico. Todas, sem exceção. Levantamento, através do levantamento sem cartão. Compras, através da compras com código QR. Pagamentos online. Os pagamentos de serviço. Os pagamentos ao Estado. Utilizar, por exemplo, os débitos diretos, também via Multicaixa Express. Ou seja, conseguimos fechar o ciclo em que os angolanos bancarizados já não necessitam de ter o cartão físico. Mas ainda há um caminho a fazer, obviamente. Falando sobre os desafios, eu diria que nós neste momento temos 3 desafios principais. Desafios que se tornam também elas oportunidades. O primeiro tem a ver com a inclusão financeira, que aqui já foi mencionado. Manifestamente, nós temos, e o Estado e o BNA têm demonstrado, de facto, um papel preponderante nisso, criando a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, a ENIF. Nós temos, de facto, um desafio que é o aumento da inclusão financeira. Porquê? Porque nós estamos sempre no sistema bancário limitado aos tais 30% da população, e o BNA percebe muito bem isso em 2020, com a atualização da Lei 4020, que foi a introdução de novos tipos de participantes no sistema, não bancos, os PSPs não bancários, prestadores de serviço de pagamento não bancários, que
tentam dinamizar, de facto, esta inclusão financeira. Nós temos que garantir que qualquer angolano, esteja onde estiver, seja numa aldeia no Mochico, consegue ter acesso a uma conta, seja ela de uma eletrónica, seja uma conta de pagamento, a um instrumento, seja ele o cartão, a transferência quick, e só assim, de facto, conseguimos cumprir o nosso desígnio, que é a massificação na sua totalidade. Portanto, a inclusão financeira é um dos grandes desafios que nós temos nos próximos anos e acredito que vamos conseguir através da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Depois, do lado da IMIS, nós temos outros dois que são até consequência desta digitalização e desta transformação. O primeiro tem a ver com as fraudes e com as burlas. Nós temos neste momento um número considerável de burlas por engenharia social, ou seja, aqui o economista Malaca falou relativamente à literacia, que advém também de uma baixa literacia. Nós, com esta digitalização, há riscos que aumentam. E nós acreditamos que um dos grandes desafios que todo o sistema de pagamentos tem e terá cada vez com mais premência são as burlas, que depois resultam em fraudes e que ferem a segurança que tanto nós dizemos e que temos, mas que pode ser ferida, e por isso é que é um desafio. E por outro lado, ainda em cima desta questão da fraude, nós temos o cibercrime, a fraude financeira / informática por via do cibercrime. Portanto, eu acredito que estes 3 pontos são um grande desafio e nós em MIS estamos preparados para estes desafios. O que é que os números dizem em relação à burla e cibercrime? Pronto. Em relação ao cibercrime, é difícil de apurar. Nós, em MIS, felizmente, nunca tivemos nenhuma preocupação de demais. Existem todos os dias tentativas de ataque, isso não há dúvida. E por isso é que nós investimos mais de $1 milhão num centro que é definido SOC, que é o Security Office Center. Portanto, é um centro de operações de cibercrime, para estar a olhar para ataques internos e ataques externos. Investimos bastante neste sistema. Portanto, temos uma equipa multifacetada para garantir que nós, em MIS, e também em concordância com os vários participantes em todo o ecossistema, não é atacado. E se for atacado, nós temos formas de prevenção rápida e alarmística rápida. Isto é um dos fatores. Mas relativamente às burlas e fraudes, os números dizem-nos que estão a diminuir. Em todo caso, só aqui comparativamente, em relação a 2024, já tenho aqui os dados de 2025, o número de burlas que podem ser clonagem, roubos e furtos, troca de cartões, burlas no Multicaixa Express por engenharia social, ou a burlas nos pagamentos online, diminuiu cerca de 1%. Não diminuiu significativamente. Até aumentou ligeiramente relativamente às burlas no Multicaixa Express, apesar do valor ser reduzido, aquilo que nos chegou e que foi de facto definido como burla. Aquele que nos preocupa mais tem a ver com os roubos e furtos. Porque os burladores, quando começam a ver que de facto no mundo digital está cada vez mais difícil fazer seja a fazer a burla, eles voltam para o físico, para o mundo do dia-a-dia. E o mundo do dia-a-dia é alguém vai ao ATM fazer um levantamento e tem alguém a espreitar, vê o PIN, dá-lhe um empurrão, troca o cartão e faz a troca furto do cartão. Esse tem sido aquele que nos está a preocupar mais, apesar dos valores terem diminuído em relação a 2024, continuam a ser valores consideráveis. Por exemplo, nós temos registrado cerca de 1.600 roubos e furtos no ano passado. Isto são aquilo que nos chega. Eu acredito que possam ser mais. Mas estamos, obviamente, e tem muitas Isso é roubo em relação a roubo. Em relação à burla, temos aí números também? Em relação à burla no Multicaixa Express, por exemplo, nós temos valores muito, muito pequenos. No total do ano passado, a burla efetiva, nós temos cerca de 5 registadas. Eu acredito que tenha acontecido mais. Portanto, também apelo às pessoas a irem aos seus bancos comerciais, informarem, de facto, quando são vítimas de burla. Mas há uma coisa que eu quero dizer, estes valores têm estado a diminuir. E acredito que tem a ver também com maior sensibilização que todos os participantes estão a fazer, incluindo o BNA e também incluindo a EMIS, através do seu programa Cidadão Digital. E acho que respondi às suas questões. Cidadão Digital. Mas estava eu a dizer, nós entendemos que para reduzir este risco, há uma série de... Por isso é que eu disse que surgem oportunidades nestes desafios, que é diminuir a utilização do cartão físico. E daí a desmaterialização do cartão físico.
E nós conseguimos, de facto, com formas muito mais seguras, continuar a fazer transações, por exemplo, através do meu telemóvel, em que eu consigo pôr o fingerprint, que garante, de facto, que sou a pessoa que estou a fazer aquela transação, em substituição do cartão ou do mero PIN, que, infelizmente, é intransmissível, mas muitas pessoas ainda continuam a partilhar. E, portanto, o nosso caminho de desmaterialização do cartão é também, do ponto de vista para eficiência operacional, reduzir custos, mas é também para trazer mais segurança às pessoas. No próprio sistema em si existem alguns desafios, apesar de parecerem diminutos, por exemplo, em termos de consulta, só duas, é isso, não é? Em relação ao extrato, reduzido, essas coisas, essas questões diminutas, como é que estamos, já que há esta transação, não é? Há este crescimento, há aqui este olhar específico? Sim, como eu estava a dizer, os números dizem isso, o crescimento e a carga, a volumetria que a nossa rede, nos vários sistemas que operamos, tem tido, é estrondosa. Nós, em dezembro de 2025, a 24 de dezembro de 2025, portanto, véspera de Natal, nós batemos o recorde do número de transações por dia. Chegamos a cerca de 16 milhões de transações. E temos, em média, e nesse dia então foi estrondoso, 500 transações por segundo. Portanto, temos de facto uma carga gigante. Se formos comparar com grandes países ou outros processadores, isto é uma carga quase de região, não é só de um país, mas é de região. E com isso surgem uma série de desafios que nós temos que ir mitigando e ir resolvendo. O tema das consultas é um deles, mas dizer-lhe que um utilizador médio do Multicaixa Express faz uma consulta por dia. E também dizer-lhe que um utilizador médio do Multicaixa Express tem um cartão adicionado ao Multicaixa Express. É verdade que a média é 1,5, mas a maioria, a moda, é 1. E, portanto, entendemos a preocupação, mas há outros mecanismos para perceber e confirmar que a transação foi efetuada.